A esquerda costuma dizer que o marxismo acabou, o marxismo morreu, não existe mais esquerda e direita. O marxismo acabou com a União Soviética. Pois bem, não é bem assim que a coisa acontece ou aconteceu. O marxismo ele se transformou. Costuma-se considerar que o fim do marxismo, enquanto ideologia política, teve lugar em 1989, com a queda do socialismo real ou o colapso da União Soviética. Mas o certo é que o marxismo havia sido enterrado muitos anos antes e que muitos de seus sepultadores passavam-se por discípulos de Marx. Na verdade, o acontecimento que provou ser o canto do cisne do marxismo foi a Revolução de Maio de 68, o momento em que o movimento operário foi deslocado por um sucessor, o esquerdismo liberal libertário. Mas a epifania progressista dos estudantes de Paris e de Berkeley havia sido prefigurada, com várias décadas de antecipação. Pelo corpus teórico, também chamado de teoria crítica, da Escola de Frankfurt. Foram os intelectuais do Instituto para a Investigação Social, fundado em 1923, na cidade alemã de Frankfurt, os que provocaram, a partir de dentro, a implosão do marxismo clássico. Muitas das ideias e temas propagados por esses intelectuais se encontram na origem dos condensados ideológicos que hoje conformam a ideologia mundialista ou globalista. Desde seus primeiros anos e durante sua etapa de exílio nos Estados Unidos, a Escola de Frankfurt apartou no sótão da história o dogma central do marxismo ortodoxo, o determinismo econômico, a ideia de que são as condições materiais e os meios de produção, a infraestrutura que determinam o curso da história, a visão fatalista de um triunfo inevitável do socialismo. O que interessava para os intelectuais de Frankfurt era a ação na superestrutura, posto que são as condições culturais mais que a economia que determinam a reificação e a alienação dos seres humanos. Algo que George Lukács já apontava em História e Consciência de Classe, escrito em 1923, obra fundadora do marxismo ocidental. Não em vão, todos os luminários da escola, como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, se centrariam quase exclusivamente na crítica cultural, deixando de lado as questões econômicas. O que nos leva ao segundo golpe, ainda mais letal, que a Escola de Frankfurt daria ao marxismo ortodoxo. Ao concentrar as suas denúncias na reificação e na alienação dos seres humanos, e não nas condições econômicas da exploração capitalista, estes intelectuais deslocavam o fim último da transformação social. Esta já não se reduziria à abolição das injustiças sociais, mas se concentraria na eliminação das causas psicológicas, culturais e antropológicas da infelicidade humana. Nesta linha, esses autores se esforçariam para estabelecer passarelas entre o materialismo histórico e pensadores alheios a essa tradição, tais como Sigmund Freud, que também é chamado de freudomarxismo, ou em um improvável exercício de malabarismo intelectual, o próprio Nietzsche. Na realidade, a Escola de Frankfurt é uma bagunçada oficina de ferramentas intelectuais onde se pode encontrar de tudo,
As intuições mais brilhantes caminham de mãos dadas com os amálgamas mais precários e uma crítica extremamente perspicaz da modernidade e de suas condições de desenvolvimento se vê misturada com uma obstinação utópica fadada ao dogmatismo. Tudo isso banhado em uma atmosfera de virtuosismo e de elitismo intelectual que selava o estranhamento definitivo entre os intelectuais orgânicos e as pessoas comuns. Ou seja, entre a inteligência progressista e o povo. A escola de Frankfurt oferece um grande paradoxo. Partindo do marxismo, ou melhor, de uma interpretação humanista da obra de Marx, seus teóricos preparavam o terreno para a ideologia orgânica da globalização neoliberal. A primeira ponte entre os dois mundos tem muito a ver com o fetiche ideológico desses intelectuais. A ideia de utopia. Para a escola de Frankfurt, a utopia não é o dia do juízo ou o fim da história no sentido marxista, o advento de uma sociedade sem classes, mas insuflando uma nota de realismo, admitem que mesmo que nunca alcancemos a salvação ou redenção final, a manutenção do ideal, o sonho da redenção, é um bem em si mesmo, posto que nos impele a uma melhora indefinida da humanidade. É o princípio esperança, definido pelo filósofo Ernest Bloch. Sob a tabela implacável da utopia, o presente se vê assim submetido a uma acusação perpétua. Se vê impelido a avançar pelo caminho do cosmopolitismo e da tolerância em prol da sempre distante miragem utópica. Mas não se trata aqui de uma utopia coletivista do tipo sociedade comunista, do marxismo clássico. Desde o momento em que se vincula a uma ideia de felicidade pessoal, a utopia da escola de Frankfurt concerne fundamentalmente ao indivíduo. O que nos conduz à segunda grande ponte com o neoliberalismo. Mas que a felicidade, enquanto reivindicação individual, é um velho fetiche do liberalismo. É algo que não demanda grandes demonstrações. Basta, para isso, ler a Constituição dos Estados Unidos. A contribuição da escola de Frankfurt consistiu em canalizar, rumo a essa reivindicação, uma parte do capital teórico do marxismo, fazendo uma remodelação dele como uma espécie de filosofia humanista e relegando seus enfoques de classe e suas aspirações revolucionárias. A chave mestra para isso consistiu na descoberta do jovem Marx, o dos manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, com suas inclinações utópicas e sua visão de um homem novo e liberado do egoísmo, da crueldade e da alienação. A revolução contra o capitalismo se substituiu por algo parecido a uma tentativa de transformação da condição humana. O socialismo passava, assim, a se identificar com uma forma de tratar as pessoas mais do que com um modelo institucional e político. Aqui se consuma o autêntico enterro do marxismo clássico. Frente às categorias materialistas e positivistas do marxismo, empenhadas em uma analogia com as ciências naturais, a escola de Frankfurt enfatizava os elementos éticos, subjetivos e individuais da teoria crítica, de forma que esta se configurava como uma teoria geral da transformação social, por sua vez, esporeada por um desejo de liberação entendida em um sentido individual. A liberação e a emancipação eclipsavam, assim, o objetivo da revolução
e se fundiam no horizonte utópico de uma felicidade orientada ao desenvolvimento social. Não é estranho que Wilhelm Reich, com seus trabalhos sobre sexologia, ou Erich Fromm, com as obras como O Conceito do Homem em Marx, alcançaram grande popularidade e foram amplamente lidos nos meios radicais norte-americanos. O que restava então do marxismo? Uma retórica, um jargão acadêmico, uma dialética, opressores contra oprimidos, uma casca de romantismo subversivo a serviço do único sistema que, de fato, torna tangível esse graal utópico da liberação individual indefinida. O liberalismo libertário no cultural, o neoliberalismo econômico, o que é dizer o capitalismo em seu estágio final de desenvolvimento. E fazem, no mínimo, 40 anos que as nossas universidades propagam os teóricos da escola de Frankfurt, Antônio Gramsci, aos quatro cantos da academia, formando os nossos intelectuais, os nossos graduados, mestres e doutores, todos eles dentro da utopia da escola de Frankfurt.